Bom dia, bom dia. Oi, oi, oi. Espero que tenham tido um bom feriado, um bom final de semana. Queria que o feriado durasse a semana inteira, mas não é possível. Bom dia. Então, eu queria começar a aula de hoje batendo um papo reto aqui. Espero sinceridade. O que aconteceu? Na semana passada, eu me coloquei nesse lugar que vocês se colocam cotidianamente, que é assistir aula online, né? Por quê? Porque eu me inscrevi numa matéria aí de curso de verão da UFG, fui começar a fazer e aí tinha que assistir uma aula de 2 horas. Gente, que merda, né? Que é isso? Eu não consegui assistir a aula online, simplesmente. Eu achei um porre terrível, uma merda mesmo, assim. O professor só falava, falava, falava. E aí eu pensei, gente do céu, e as minhas aulas? Como é que elas estão sendo? Porque, assim, eu acho que é muito mais fácil para mim, que estou aqui do outro lado, que eu falo, né? Eu estou aqui ativo, vasculhando as coisas, dando aula. É muito mais interessante para mim. Agora, para vocês que estão aí do outro lado, recebendo isso, né, no conforto da casa de vocês, é outra história, né? Então, eu queria, assim, sejam super sinceros, tá? Saber o que vocês estão achando, o que vocês acham que pode melhorar, né? É uma coisa nova. Porque, assim, eu só fui me dar conta realmente do que a gente está fazendo aqui depois que eu me coloquei nesse lugar de aluno, né? E não gostei, não, não foi bom, não, tá? Foi péssimo. Então, assim, que vocês acham que a gente está fazendo, que a gente tem que fazer mais, tem que fazer menos? Quais são as demandas de vocês? Porque eu estou aqui por vocês, assim, para saber o que vocês querem, né? Como vocês aprendem melhor. Então eu queria escutá-los, assim, se vocês puderem ligar o microfone, falar o que vocês estão achando, sabe? Qualquer coisa, assim, um feedback já ajuda, porque na minha cabeça é terrível isso que a gente está fazendo aqui, tá? E aí, me digam, o que vocês querem que a gente faça mais? O que a gente pode fazer para tornar a aula mais dinâmica? Caso contrário, eu vou continuar com a didática que eu estou seguindo aqui, torcendo para que dê certo, né? Ó, o André falou, tá legal a aula do jeito que está. Será que você não está sendo bonzinho, não, André? Será que essas aulas estão boas mesmo? Ah, gente, vocês estão falando muitas coisas boas. Eu não estou escutando nada assim, não é possível.
Uma coisa que ajuda no nosso sistema é que a gente tem 40 minutos de aula, né? Então não é aquela tensão assim contínua. Porque, gente, eu tive uma aula de 2 horas, foi desumano. Credo. Eu saí assim da aula, todas as minhas energias foram sugadas. Deus me livre. Aí eu fiquei pensando, gente, os meus alunos ficam a manhã inteira assistindo aula. Jesus amado, que horror. Então tá. Vocês, o que eu estou escutando aqui no privado é que tá bom, não precisa mudar não, vocês estão conseguindo acompanhar. Assim espero. Mas, gente, realmente eu fiquei com, assim, pesaroso, tá? Nossa, realmente aula presencial é o que há de mais legal. Ó, mas se vocês lembrarem, quiserem fazer qualquer tipo de demanda, fiquem abertos, tá? À vontade, porque é a educação de vocês que está em jogo, né? Então, não sejam tímidos. Até de sugerir melhoras mesmo. Ah, obrigado, Yuri. Fico feliz que esteja funcionando, então. Então, meninos, ó, queria começar a aula de hoje, além de ter feito saber como é que vocês estão achando, o que vocês estão pensando. Maria, eu pretendo voltar na conclusão, viu? Esse tipo de aula voltado principalmente para os elementos válidos, a gente vai ter que ter de novo, porque eu tenho notado nas redações semanais que eu corrijo de vocês, alunos bons cometendo desvios na proposta de intervenção, tá? Então, em relação à conclusão, você pode ficar mais tranquila. Agora, a estrutura do D1 e do D2, a gente vai estar escrevendo, né, parágrafos de desenvolvimento, e aí essa estrutura, ela vai aparecendo, tá? Mas, o que eu vou fazer? Como eu sei que tem alunos que entraram agora no Delta, né, então, muitos alunos têm o quê? 6 meses até o Enem. Não dá, gente, para você que está tirando 6, 7, com 6 meses de aula, você falar assim, nossa, aprendi redação, agora estou no 9, estou tirando 920, 960. Muito difícil isso acontecer, né? E aí, o que eu vou fazer? Principalmente para os alunos que chegaram agora. Nas próximas aulas, eu vou trazer um esqueleto de desenvolvimento que a gente vai completar e ele é um norte, assim, para vocês construírem o desenvolvimento de vocês, tá? É uma outra forma de aprender a estrutura do desenvolvimento, só que de uma maneira mais rígida, tá? Quase pronta. Por quê? Desenvolvimento está sendo o problema da redação, tá? De todas as redações, assim. Introdução é o que eu percebo como menos problemático na redação de vocês, tá? As introduções costumam estar boas, agora desenvolvimento. Tem aluno bom que está cometendo, assim, desvios bem pontuais e que perde 40 pontos, tá? Eu vou trazer, Laisa, então, até da introdução. Deixa eu mostrar aqui para vocês 2 redações que vocês receberam semana passada. Eu retirei o nome dos alunos, tá? Para não expor ninguém. Aí eu vou mostrar aqui, só para vocês perceberem o que eu estou falando aqui de erro que vocês estão cometendo. Ó. Vocês estão enxergando o que está na minha tela? Isso daqui é uma redação. Ótimo. Isso aqui é uma redação de um dos senhores. Uma redação boa, tirou 880, mas por probleminhas assim bobos, essa redação que deveria ter tirado 9, não tirou. E muitos de vocês estão nessa situação aqui, tá? Com boas redações, só que tem erros pontuais que estão perdendo ali a nota, né? Tirando nota. Por exemplo, olha esse problema aqui, ó. No início do D2. Desculpa, no início do D1. Que o aluno ou a aluna coloca o tópico frasal, né? A priori vale relacionar a substituição dos relacionamentos familiares com o esvaziamento das relações promovido pelas inovações tecnológicas. Aí, já vem aqui, ó, e coloca o repertório sociocultural, né? De acordo com Zygmunt Bauman, sociólogo polonês,
na atualidade. Bem aqui, vocês estão vendo que faltou um conectivo? Esse desvio aqui já é suficiente para vocês perderem 40 pontos onde? Na competência 4. Tá vendo? Uma coisa boba. Aí a gente pode até pensar, professor, mas nesse viés não é o conectivo? Então, tá vendo que tá muito longe, Tinha que ter sido colocado aqui, tá? Eu disse a vocês que é bom a gente deslocar o conectivo, né? Às vezes, esse conectivo tá aqui numa tentativa de ter sido deslocado. Mas, quando eu falo deslocamento, meninos, é bem próximo ainda, tá? Por exemplo, a priori, se eu quisesse deslocar, eu colocaria vale relacionar a priori, tá vendo que fica bem próximo ainda? Agora, se fizer dessa maneira aqui, um deslocamento muito longe, aí não funciona, tá? Aí, lembrem disso, na hora de colocar o repertório, olha aqui no D2, vai colocar o repertório do fetichismo da mercadoria do Marx. Tem que colocar o conectivo, tá? Antes de colocar o repertório sociocultural, beleza? E aí, olha o outro tipo de probleminha bobo que faz perder 40 pontos já na competência 3. Olha esse daqui do final do D2, Tal quadro é altamente perigoso, já que explorar livremente o ambiente virtual pode provocar o contato precoce com conteúdo sexual, o que futuramente é capaz de resultar em problemas psicopatológicos ou contribuir para a perpetuação de lógicas machistas. É muito comum a gente terminar apresentando esses aspectos genéricos, né? Mas tome muito cuidado. Aqui, o fato de não ter especificado quais são esses problemas, né? Quais são essas psicopatologias, é motivo já para perder nota, 40 pontos na competência 3, tá? Então, competência 3 e competência 4, vocês estão vendo que é muito fácil aqui de ser resolvido, né? De tirar nota máxima nessas duas competências. E aí, se tivesse, então, especificado quais problemas são esses, e se esse conectivo tivesse sido apresentado aqui, essa redação ia tirar 960, né? Ela só ia perder nota na competência 1, mas agora ela ficou no 8. Então, quem está no 8, assim, não se desespere, é normal, porque vocês estão cometendo probleminhas que tá puxando a nota para baixo, tá? Tem que ficar atento a esses probleminhas. Por mais, assim, mínimos, né, que eles possam ser. Deixa eu mostrar outra redação aqui. A Maria Luísa fez uma pergunta aqui para mim. Professor, uma dúvida. Usar a priori é viável? É bom usar no Enem? Gente, o uso de a priori e a posteriori, ele é uma expressão latina, né? E expressões latinas, elas tornam o texto um pouco, como é que eu posso dizer? Eruditos, né? Assim, não é muito comum a gente ver a expressão latina nas redações do Enem, não, tá? Se você coloca, você não perde nota. Tem que colocar a priori, a posteriori, qualquer outro tipo de expressão latina. Mas, eu acho sempre bom você ficar mesmo no bom e velho português, tá? Utilizar aí de início, ademais, tá bom? Mas o corretor não pode tirar a nota de você por utilizar essas expressões, a priori e a posteriori. A outra redação, deixa eu ver aqui, é essa daqui, tirou 920. Essa que tirou 920, ela teve pouquíssimos problemas gramaticais, tá vendo? Teve aqui, técnico, científico, informacional, essas duas palavrinhas tinham que estar com letra minúscula, né? D1 não teve nenhum probleminha, só que aqui, olha no D2, quando vai colocar o repertório. Sob tal ótica, pode-se afirmar que essa circunstância está diretamente ligada ao conceito de anomia social, proposto pelo filósofo Émile Durkheim, que consiste em uma ausência de regras. Tá certo ter colocado que anomia significa uma ausência de regras, né? A questão é que quando vocês forem colocar o repertório sociocultural, vocês têm que escrever no mínimo uma linha de detalhamento do repertório sociocultural. Tá vendo que o detalhamento do repertório é só isso daqui, só essa frase? Ausência de regras, né? Você não mostra intimidade com o repertório quando ele é apresentado de forma rápida, assim, tá bom? Quando a gente pega aqui, o repertório da introdução, por exemplo, nele foi gasto uma linha e meia, né? Já mostra um repertório um pouco mais detalhado.
Esse daqui também do D1, ó, que mostra a lei, né, do Marco Civil da Internet, também. Agora, esse, ele só ficou aqui, ó, bem curtinho. Então, tomem cuidado, tá? Coloquem pelo menos uma linha ali detalhando o repertório. Geralmente mais de uma linha, até mais indicado, tá? Para mostrar que você não decorou aquilo, que você tem intimidade, que você domina, né, a teoria, no caso aqui, da anomia social, tá bom? Então, aí essa redação, ela perdeu nota, né, porque enfraqueceu a argumentação desse repertório pouco detalhado. Por isso que na competência 3 perdeu 40 pontos. Mas então, olha, probleminhas, assim, bem pontuais, tá vendo? Que vai te aprisionar nessa nota 8 ou então no 920, tá? E muitos de vocês já têm capacidade para ficar no 960. Belezinha? Só essas duas mesmo. Se vocês tiverem dúvidas, meninos, das redações que eu corrijo e entrego a vocês, pode perguntar, tá? A gente faz isso tranquilamente aqui. E aí, a gente tinha falado do Guy Debord, né, na aula passada, Sociedade do Espetáculo. Inclusive, eu vi um filme na Netflix que lançou essa semana, que é Estou Pensando em Acabar com Tudo. Não sei se vocês já viram esse filme, lançou agora. O filme fala da Sociedade do Espetáculo, achei incrível. Mas vamos escrever parágrafos de desenvolvimento, principalmente parágrafos usando o repertório de maneira mais específica, né? Porque na aula passada a gente viu utilizando o repertório de maneira genérica, né? Até no esqueletinho ali da Sociedade do Espetáculo eu mostrei para vocês. Aqui vamos tentar colocar o repertório de maneira mais específica e, lembrando, detalhado, para mostrar que a gente conhece o Guy Debord, né? Que a gente sabe o que ele está falando aqui. Eu coloquei esses dois repertórios, não vai dar tempo da gente trabalhar os dois nessa aula, mas a gente tem 2 aulas hoje, então na segunda a gente termina, tá? Primeiro vamos ficar com esse primeiro repertório aqui, ó. A sociedade capitalista se apresenta como sociedade do espetáculo. Importa mais do que tudo a imagem, a aparência, a exibição. A ostentação do consumo vale mais que o próprio consumo. A aparência se impõe à existência. Parecer é mais importante do que ser. Quando a gente pensa em parágrafos de desenvolvimento, a gente já tem uma estrutura, né? Que é primeiro apresentar tópico frasal, depois apresentar repertório, depois opinião e depois um fechamento. Tô falando disso de novo porque tem aluno que não está seguindo essa ordem, tá? Lembrando que vocês podem trocar aqui o repertório e a opinião de lugar, mas tem que ter essas 4 coisinhas no parágrafo de vocês. Então vamos escrever um parágrafo de culto à padronização corporal e usar esse primeiro repertório aqui, ó, da sociedade do espetáculo. Se cai um tema desse, de padrões de beleza, né, padrões de corpo que são belos, como é que a gente relaciona isso com a sociedade do espetáculo? Como a sociedade do espetáculo alimenta, né, a padronização corporal? É muito fácil. A sociedade do espetáculo, ela mediatiza um tipo de imagem específico, né, que vai ter sucesso nas redes, na internet, que é aquele corpo magro, né, esbelto, um corpo alto. Então, tudo isso são características valorizadas pelo espetáculo, né, na sociedade capitalista. E aí a gente está falando de imagem, de aparência, de exibição de apenas um paradigma de beleza, né? Então a gente pode colocar aí sociedade do espetáculo. O problema, então, que a gente coloca no tópico frasal, vai ser o quê? A espetacularização de apenas um paradigma, né? Um padrão de beleza. Claro que a gente vê o espetáculo mais aberto, né? A receber outros padrões de beleza. Mas, no fim das contas, a gente sabe qual é o padrão que a sociedade almeja alcançar, né? E que é mais valorizado pela máquina capitalista, que é o corpo magro, né, gente? Então, vamos lá escrever um parágrafo. Eu poderia colocar a priori, mas vamos ficar preso aqui no nosso português, vou colocar a princípio. A princípio, vale salientar que... Agora vamos focalizar aqui o problema.
O problema é que apenas um paradigma de beleza, né, recebe mais atenção da sociedade do espetáculo. Então, existe aqui o fortalecimento de apenas um, né, paradigma de beleza. Então, vale salientar que o fortalecimento de apenas um paradigma de beleza pela mídia, né, já que a gente vai falar de sociedade de espetáculo, é sempre bom a gente focalizar o quarto poder, que é mídia, pela mídia. Isso vai corroborar, como é que a gente pode colocar aqui? Vale salientar que o fortalecimento de apenas um paradigma de beleza pela mídia é consequência do uso exacerbado dos aparatos tecnológicos, né, das mídias sociais. Coloquei no tópico frasal bem curtinho, né, do jeito que tem que ser. Aqui eu vou trabalhar um efeito, né? O fortalecimento de apenas um paradigma de beleza é o meu problema e esse problema eu já focalizei o tema, né? Que é padronização corporal. Como ele é efeito, coloquei aqui, ó, é consequência, tá? Do uso exacerbado dos aparatos tecnológicos. Vou até tirar essa coisa da mídia aqui, depois eu focalizo a mídia de novo. Agora eu vou colocar o repertório sociocultural, né? Mas eu tenho que colocar antes o conectivo. A par disso, em consonância, a sociologia, então a filosofia de Guy Debord, odierna significa atual, né? A odierna realidade é moldada pela sociedade do espetáculo. E todas as vezes que vocês forem colocar esses termos, esses grandes conceitos nos repertórios, vocês colocam entre aspas, tá? Vou fazer referência à modernidade líquida, coloco modernidade líquida entre aspas. Vou falar do amor líquido, bota entre aspas. Medo líquido, entre aspas. Hipermodernidade, mesma coisa. Sociedade do espetáculo também vai seguir essa lógica, tá? Espetáculo, fechei as aspas para mostrar, porque isso aqui é um conceito, né? Que vai resumir toda a teoria do sociólogo, do filósofo. E agora eu preciso dizer o que é essa sociedade do espetáculo, né, para detalhar o repertório. Eu vou colocar aqui, ó, uma vez que a imagem, a exibição, fazendo referência a isso daqui, né? A imagem, a aparência, a exibição é o que mais importa. A imagem, a exibição e a aparência exaltadas. Pronto. Imensamente valorizadas, né? Colocar valorizadas. Coloquei o repertório sociocultural. Tá vendo que eu gastei, ó, mais de uma linha para colocar, umas 2 linhas? Então, já é um indício aí visual de que está bem detalhado, tá bom? Imensamente valorizadas. Agora vem para opinião. A opinião tem que falar da sociedade do espetáculo e tem que falar do fortalecimento de apenas um paradigma de beleza, né? Então, a opinião, ela sempre dialoga com o repertório e com o problema, tá? Então, eu vou colocar aqui que a sociedade do espetáculo, principalmente nas redes sociais, ela vai evidenciar o compartilhamento, né, de apenas um tipo de imagem que vai ser aí exaltado como padrão, como paradigma, tá? Ó, à luz dessa perspectiva, desse contexto, desse panorama, a gente vai colocar agora. Já vamos falar direto da mídia,
tá? Uma dica, ó, toda vez que vocês forem começar a opinião, já sugiro vocês trazerem o quê? O repertório sociocultural para a opinião, tá? Para ele já ficar produtivo logo, para você não ter essa preocupação depois. Então, à luz dessa perspectiva, é comum notar relações interpessoais mediadas por imagens nas diversas mídias. Lembra que a noção de espetáculo para o Guy Debord o que é o espetáculo? É uma relação social permeada por imagens, não é? Então, quando eu estou falando aqui, relações interpessoais mediadas por imagens, eu já estou resgatando o conceito de espetáculo para o Guy Debord, tá? Ah, professor, mas isso não está claro e evidente. Quem não conhece Guy Debord não vai perceber essa relação. Isso é verdade. Então, eu tenho que deixar uma relação mais explícita, tá? Tudo aquilo que é implícito no Enem não interessa muito a gente. O Enem quer aquela coisa escancarada. O Enem, ele não gosta de inferências, né? O que é inferência? Você joga um repertório ali, não explica muito bem, na sua cabeça a relação foi feita, mas o corretor vai ler ali, não vai perceber. Aí você perde nota. Se eu deixar aqui, ó, diversas mídias e não especificar, eu posso correr o risco de perder nota, porque a argumentação tá genérica, né? Então, vamos especificar. Quais mídias sociais? Quais são essas diversas mídias? A gente pode colocar principalmente as redes sociais, né? Como, por exemplo, o Instagram e o Facebook, né? São as duas aí que reinam. Então, vamos colocar exemplo do Facebook e Instagram. Não vou colocar entre aspas, porque por mais que sejam palavras de língua estrangeira, a gente utiliza largamente no português, né? Então, não tem necessidade, tá? Então, à luz dessa perspectiva, é como notar relações interpessoais mediadas por imagens nas diversas mídias, a exemplo do Facebook e Instagram. Vou colocar assim, relações interpessoais nas diversas mídias mediadas por imagens que majoritariamente exaltam e reforçam apenas um paradigma de beleza. Aí que paradigma de beleza é esse? Eu tenho que dizer, né? Corpos altos, corpos brancos, corpos magros. Delimitei aqui o paradigma de beleza mais espetacularizado pela sociedade do espetáculo, né? Meninos, como é que eles exaltam e reforçam apenas esse paradigma de beleza? Através de curtidas e de compartilhamentos. Então, tá vendo? Todo tipo de detalhe a respeito do que você está dizendo tem que aparecer aqui, para a sua opinião ficar bem específica. Então, eu vou continuar. Qual é valorizado curtidas e compartilhamentos. Terminei a evidência aqui da opinião. Mas só que a gente tem um problema. Não está muito claro ainda a relação com sociedade do espetáculo, tá? Se eu utilizar o verbo espetacularizar, se eu utilizar a questão aqui de retomar isso daqui, ó, imagens, exibição e aparência, aí fica legal, tá? Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Ó, nesse contexto, qual que é um dos problemas dessa espetacularização? Aí agora eu evidencio uma relação mais clara com o repertório, né? O que eu vou dizer aqui? Que um dos problemas dessa espetacularização é que a aparência, ela vai fazer o quê? Ela vai se impor à existência.
né? Parecer é mais importante do que ser. Então, é mais valorizado uma pessoa que tem um padrão de beleza, né? Que tem uma imagem, uma exibição boa, do que quem ela é de verdade, né? De fato, a existência dessa pessoa. Então, vamos colocar isso. Um dos problemas dessa espetacularização é, vou colocar um sinônimo aqui de problema. Um dos engodos dessa espetacularização é a aparência ser considerada mais importante do que a existência. Por quê? Porque parecer é mais importante do que ser na sociedade de espetáculo, né? Haja vista que parecer é mais importante do que ser. Agora eu estou fazendo uma opinião bem aprofundada. Para terminar agora, eu terminei minha opinião. Geralmente, meninos, 2 períodos de opinião torna essa opinião mais consistente. Então, um período de opinião, coloquei, e agora outro período de opinião. Aí está bem desenvolvido, agora eu já posso terminar, né? Uma das formas de terminar o parágrafo é apresentar um efeito. A gente pode colocar qual é o resultado de parecer ser mais importante do que ser. Qual é o resultado de apenas um paradigma de beleza ser exaltado? A gente pode colocar que um efeito é que todas as pessoas que fogem desse padrão, elas vão sofrer discriminação, segregação, violência simbólica, né? Vão sofrer ridicularização, bullying, cyberbullying, já que a gente está falando da internet, né? Facebook e Instagram. Então, vamos colocar aqui um resultado. Resultado manifesto disso é a ridicularização, essa é uma palavra bem forte aqui, e o cyberbullying, não é cyberbullying, não, é cyberbullying. E o cyberbullying perpetrados, vamos usar aquele verbozinho que eu ensinei a vocês, perpetrados contra quem? Contra aqueles que não têm uma imagem, né, que atenda a essa expectativa. Perpetrados contra aqueles cuja imagem não se adequa, né? Não se adequa ao padrão de beleza espetacularizado. Espetacularizado. Vou colocar então exaltado na sociedade do espetáculo. Por que eu terminei colocando uma volta ao repertório de novo? Porque, gente, quanto mais vocês fazem isso, melhor, tá? Aqui, olha, eu usei a palavra espetacularização e usei sociedade do espetáculo para fazer referência ao repertório sociocultural, tá bom? Vamos ler esse parágrafo, ver se ele ficou bom, se tem erro gramatical. A princípio, vale salientar que o fortalecimento de apenas um paradigma de beleza é consequência do uso exacerbado dos aparatos tecnológicos. A par disso, em consonância à sociologia de Guy Debord, a odierna realidade é moldada pela sociedade do espetáculo, uma vez que a imagem, a exibição e a aparência são imensamente valorizadas. À luz dessa perspectiva, é comum notar relações interpessoais nas diversas mídias, a exemplo do Facebook e Instagram, mediadas por imagens que majoritariamente exaltam e reforçam apenas um paradigma de beleza: corpos altos, brancos, magros, o qual é valorizado por meio de curtidas e compartilhamentos. Vou colocar aqui os quais para fazer uma retomada de corpos, tá? Porque aqui quando eu botei o qual, eu quis retomar paradigma, mas é sempre melhor a gente retornar ao que está mais próximo, porque o corretor ele espera que a gente faça isso. Então, os quais
são valorizados por meio de curtidas e compartilhamentos. Nesse contexto, um dos engodos dessa espetacularização é a aparência ser considerada mais importante do que a existência. Haja vista que parecer é mais importante do que ser. Resultado manifesto disso é a ridicularização e o cyberbullying perpetrados contra aqueles cuja imagem não se adequa ao padrão de beleza exaltado na sociedade do espetáculo. Pronto, tudo aqui está dialogando, né? E utilizei algumas palavrinhas aí pouco usadas para tentar impressionar o meu corretor. Paradigma é pouco usado, perpetrados é pouco usado, engodos também pouquíssimo usado, tá? Eu não sei se vocês já estão se vocês colocam isso no texto, né? Lendo a redação dos senhores, a maioria delas apresenta um vocabulário bastante simples. Isso não é ruim, tá? A maioria das redações nota 1000 apresenta um vocabulário simples mesmo. Mas eu já cansei de ver, gente, corretor que se impressiona com algumas palavras assim, eruditas, tá? No texto. Agora, não vai abusar. E também não vai usar uns sinônimos que ninguém usa mais, né? Tem gente que quer colocar umas palavras aí mais legais e coloca, sei lá, imbróglio, umas palavras assim, coisa bem esquisita, tá? Não faz isso não. Pé no chão, coloquem palavras mais usadas no português, tá? Meninos, um exemplo então de trabalhar o repertório que a gente aprendeu na semana passada de uma maneira mais específica, tá bom? Faltam 3 minutos para ela terminar, não vai dar tempo da gente continuar. Queria saber de vocês dúvidas, questionamentos. Eu tenho aqui, olha, o tema da semana, que a gente já posso antecipá-lo, ó. O consumo de bebidas alcoólicas em questão no Brasil, tá? Esse vai ser o tema. É um tema bastante fácil, mas tem que ter repertório, né? Já adianto que dá para usar a sociedade do espetáculo nesse tema. Por que dá para usar? Porque as bebidas alcoólicas, elas não são espetacularizadas. A mídia não faz publicidade de bebida alcoólica, né? Então, a sociedade do espetáculo já é um repertório válido aí para esse tema em questão, tá bom? O espetáculo hoje, ele vende a bebida, o consumo de bebida, né, como algo que vai trazer felicidade, você vai ficar descontraído, sua ansiedade vai por água abaixo. Então, no Brasil, a gente tem essa cultura, né, de que beber traz felicidade. E o espetáculo, ele contribui para isso, né? Mas na segunda aula a gente fala mais sobre o tema, tá bom? Vamos ficar mais isso daqui mesmo. E aí a gente também vai trabalhar na segunda aula esse repertório aí do Churchill. Não existe opinião pública, existe opinião publicada. Certinho? Tem dúvidas? Querem perguntar alguma coisa? Sem dúvidas, tranquilo? Que bom. Temos 1 minuto aí, ó. Dá tempo de responder uma pergunta cabeluda. Então, gente, se não tem dúvidas, vamos parar por aqui. Foi muito bom estar com vocês. A gente retorna aí na última aula, 11h20. Belezinha? Então, até mais. Tchau. Bom restante aí de aulas para vocês. Valeu.